Fala aí, galera, estamos aí de volta. Eu gravei um vídeo ontem com o meu assistente virtual. Quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando. Mas eu não fiquei satisfeito não, então estou gravando de novo para falar do mesmo assunto, um outro vídeo. Eu falei sobre a liberação dos cultos durante a pandemia, né? E ontem eu assisti a um vídeo do ministro da AGU, o André Mendonça, falando sobre o mesmo assunto. E o engraçado é que ele usou, pelo menos uma das citações da Bíblia que eu usei, ele também usou. Eu não vou lembrar agora qual é o capítulo, nem o versículo, mas é aquele que fala: onde houver 2 ou 3 de vocês reunidos em meu nome, lá eu estarei. No meio de vocês eu estarei. Isso é uma fala, seria, né, Jesus falando, né? Então, o que eu achei interessante é que ele usou o mesmo versículo que eu, só que para dizer o contrário do que eu disse. Por quê? Se Jesus diz que basta que vocês se reúnam em nome dele para que ele esteja presente, vocês não precisam fazer isso numa igreja. Vocês podem fazer isso na sua casa, da sua janela. Você pode abrir a sua janela, que nem eu estou aqui. Enquanto eu gravo vocês, eu estou de frente para o prédio, nem é frente, nem é prédio vizinho, para os fundos de um prédio de uma outra rua. O prédio de uma outra rua dá fundos para a janela aqui do meu quarto. Então eu podia gritar para o cara que está lá na janela: ô fulano, vamos orar aqui em nome de Jesus. O cara aparece ali, o outro aparece ali do lado, e a gente pode fazer uma oração em nome de Jesus sem sair de casa. Então, assim, eu achei muito engraçado que o André Mendonça usou o mesmo versículo que eu para dizer justamente o oposto do que eu disse. Ele usou esse versículo para defender a abertura dos templos. Então, assim, para mim não faz o menor sentido uma coisa dessa. Vamos pensar, vamos pensar. Se Jesus diz para você o seguinte: se 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Isso significa que não precisa ser numa igreja. Você não precisa estar num templo para que Jesus esteja no meio das pessoas que estão reunidas em nome dele. É meio óbvio, né? Eu não vou ficar falando muito não, que eu fico me repetindo, tentando ser mais claro. Eu não tenho como ser mais claro do que isso, é simples assim. Segundo esse versículo da Bíblia, você não precisa de uma igreja, nem de um pastor. Basta que você se reúna com mais um, mais dois, mais quantas pessoas você quiser para falar em nome de Jesus. Você não precisa de templo, não precisa de pastor, não precisa de nada, só da sua fé. Outra coisa que ele falou também foi... não vou lembrar agora exatamente qual a passagem. Ele usou outras passagens da Bíblia também que eu também não concordo. Sim, uma que eu achei muito importante. Ele citou, por exemplo, aquela passagem que Jesus diz para Pedro o seguinte: Pedro, você vai ser a pedra fundamental da minha igreja. E aí eu pergunto para vocês: será que quando Jesus falou para Pedro que Pedro seria a sua pedra fundamental, a pedra fundamental da sua igreja, da igreja de Jesus Cristo, será que Jesus Cristo queria que Pedro fizesse uma vaquinha, arrecadasse dinheiro para construir uma igreja? Ou será que Jesus disse que Pedro seria o líder, o divulgador da palavra de Jesus? Independente de ter um prédio, quando eu digo igreja, eu quero dizer o prédio, tá? O templo é o prédio, não é o local, porque o local você pode fazer da sua casa um templo. É só você, enfim, não vou entrar em detalhes, né, gente? Mas assim, se você escolhe um canto da sua casa para ser o seu local de orações, é o seu templo. Então você não precisa, novamente, você não precisa construir um templo para professar a sua fé. Basta que você tenha fé. Então, de novo, será que Jesus quis dizer para Pedro: Pedro, pede 10%, pede 10% de cada um aí para fazer uma igreja para mim. Tu vai ser a pedra fundamental dessa igreja. Será que Jesus queria isso? Ou será que Jesus queria que Pedro fosse a base, a sustentação dos ensinamentos de Jesus? Eu queria aproveitar essa parte, essa declaração, essa parte da Bíblia, essa citação da Bíblia, para dizer o seguinte: por que os judeus não acreditam em Jesus? Porque ele não cumpriu uma das profecias. Que profecia seria essa? Seria a reconstrução do templo de Davi. Então Jesus, porque Jesus não conseguiu reconstruir o templo de Davi, os judeus não acreditam que ele seja o Messias. Não é que eles não acreditem em Jesus. Eles acreditam em Jesus. Eles só não acreditam que Jesus seja o Messias, o Filho de Deus.
Não vou entrar em detalhes não, porque eu nem tenho conhecimento para isso, nem conheço tão bem assim de religião para ficar falando assim, sobre esses assuntos. Mas só para vocês entenderem, os judeus não acreditam que Jesus Cristo seja o Messias só porque ele não conseguiu reconstruir o templo de Davi. E aí, olha que interessante, muitos estudiosos da Bíblia alegam que Jesus seria o próprio templo de Davi. Sacou a parada? Então assim, quando interessa para os cristãos, você não precisa de um templo, porque você é o seu próprio templo. Quando interessa aos exploradores da fé, não são os religiosos verdadeiros, são aqueles que vivem, tiram dinheiro, tiram proveito, lucram com a fé. Para esses que lucram com a fé, quando interessa a eles, aí você precisa ter um templo. Você precisa ir ao templo, você precisa dar dinheiro para o templo, porque interessa para eles. Não tem nada a ver com Jesus, não, tem a ver com o cara que está lá. Eu não vou falar o nome de ninguém aqui, porque eu não quero arrumar problema para mim. Não vou dizer o nome do cara, mas tem um cara que tá gritando aí, tá falando um monte de besteira aí. Vocês acham mesmo que ele tá preocupado com você, a sua fé e Jesus? Não, ele só tá preocupado com o seu dízimo, com o dinheiro, com o faturamento da empresa dele, que a igreja dele não é uma igreja, é uma empresa. Dá muita grana, muito lucro. Eu tô fugindo do assunto, eu vou voltar aqui pro André Mendonça. Então eu queria que vocês, especialmente quem tem fé, as pessoas que professam qualquer fé, que escrevessem nos comentários se vocês acham que eu estou falando muita besteira, se vocês acham que tem alguma razão no que eu estou falando, porque é assim. Tem mais uma passagem também da Bíblia que eu citei que é Deus, já que Deus criou tudo, Deus é o criador de tudo, é o provedor de tudo, Deus é o que provê, que sentido tem você construir um templo de tijolo, de pedras, para Deus? Que sentido teria isso? Então tem uma passagem da Bíblia, não vou lembrar exatamente o texto, mas que diz isso. Deus, que é o criador de tudo, não habita em casa de barro, sei lá o que, feita pela mão do homem. Então, mais uma vez, quem é que quer que você construa templos? É Deus ou são os pastores? Porque tem uma diferença aí, tá? O pastor diz que fala em nome de Deus. Acontece que se Deus quiser falar com você, ele fala diretamente com você. Ele não precisa de nenhum interlocutor. Deus não precisa de nenhum pastor. Você também não precisa de nenhum pastor. Se você quiser falar com Deus, é só você abrir a boca, pensar em Deus, e levar o seu pensamento a Deus, e ele vai te ouvir. Está dito também na Bíblia. Se dois de vocês pedirem em comum acordo, eu não lembro dos textos, gente, a minha memória é péssima. Mas enfim, em alguma passagem da Bíblia, está em Atos também. Se duas pessoas pedirem por alguma coisa, e for em comum acordo, se as duas pessoas quiserem aquela coisa, Deus proverá. De novo, você fala diretamente com Deus. Então por que você precisa ir a um templo falar com o pastor? É para Deus ou é para o pastor que você está falando? É a Deus que você está adorando ou é o pastor? E aí eu queria aproveitar para citar também mais uma passagem da Bíblia. Sobre Moisés, quando Moisés estava no deserto, ele vai subir um monte para falar com Deus. E quando ele volta, ele encontra lá o bezerro de ouro, a famosa passagem do bezerro de ouro, que construíram eu não sei se é bezerro de ouro, mas construíram um ídolo. E aí, uma galera, uma turma, uma parte da galera que seguia Moisés, queria fundar uma nova religião. Por quê? Porque eles queriam ser os líderes dessa nova religião. Eles queriam se aproveitar da fé do povo, é isso que eles queriam. E aí Moisés, quando chega, né, acontece umas coisas lá, não vou entrar em detalhes, porque eu nem sei, não lembro, eu realmente não sei, nem que eu me lembro, eu não sei como é que acontece, como é que está escrito na Bíblia. Mas o que interessa é o seguinte, é que Moisés deixa claro que você não tem que adorar nenhuma imagem, nenhum ídolo, e também não tem que seguir nenhum falso profeta, você não tem que seguir nenhum líder, você você não precisa seguir nenhum líder religioso. Você só precisa seguir a palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida sobre a palavra de Deus, é só pegar a Bíblia. Não precisa de nenhum pastor para isso. Eu vou encerrar porque eu já estou falando demais, o vídeo já ficou muito longo. Eu só queria dizer o seguinte, o André Mendonça é pastor. Além de ser o ministro da AGU, ele também é pastor. Isso é alguma coisa contra ele? Não, muito pelo contrário, acho legal o cara ser pastor. O que eu estou dizendo é, você que tem fé, você que acredita em Deus, em Jesus, ou seja lá o que for que você acredite, precisa ter esse discernimento. Uma coisa é você seguir a palavra de Deus. Outra coisa é você seguir alguém que diz que está falando em nome de Deus. Está entendendo? Bom, para encerrar, eu queria dizer o seguinte.
Tem muita gente, eu tenho visto muito vídeo, pessoas que eu sigo, né, canais que eu sigo, que estão falando sobre muitas coisas sobre essa questão aí, mas está todo mundo esquecendo do mais importante. Quando a justiça determina que os templos podem ficar fechados, isso não quer dizer que está proibindo a sua fé, porque tem muita gente falando isso. Cerceamento do direito à fé. Não está cerceando nada. Só está dizendo que você não pode ir ao templo, mas você pode rezar, pode render sua homenagem, pode seguir a religião do mesmo jeito que você sempre seguiu. Você só não pode ir à igreja, só não pode se aglomerar, se juntar com outras pessoas. Mas você pode sim fazer uma reunião em nome de Jesus na sua casa. É claro, você vai fazer uma reunião com quem está na sua casa, né? Você não vai chamar ninguém de fora. Ou você pode ir, como eu já falei, da sua janela, gritar para quem quiser ouvir que você vai fazer uma reunião em nome de Jesus. E quem acredita em Jesus vai abrir a sua janela também e vai orar junto com você. Então não há cerceamento de nenhuma liberdade individual quando você diz que os templos têm que ficar fechados. Gente, eu vou falando, eu não faço roteiro nem nada, eu vou falando da minha cabeça e acaba ficando uma confusão e eu acabo falando demais. Mas acho que o que eu queria dizer é isso aí. Se você tem fé, se você acredita em Deus, seja lá no que for que você acredite, faça, siga, professe a sua fé, independente de igreja, de centro de macumba, de mesquita, de seja lá qual for o nome do templo da sua religião. Professe a sua fé, porque a sua fé está dentro de você. O templo da sua fé é você. Isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fui!